Noite de 29 de janeiro de 1991. Deserto do norte da Arábia Saudita, perto da fronteira com o Kuwait ocupado. A Guerra do Golfo estava em seu auge. Um pelotão de fuzileiros norte-americanos, emboscado em uma posição avançada de observação, relata um som que nenhum manual de treinamento havia descrito. Uma série de rugidos guturais profundos, vindos do nada, como se o próprio deserto estivesse vomitando fogo. No rádio, a voz do observador, contida pelo pavor, descreve: fantasma. Para a base. Temos atividade de lançamento múltiplo. Origem desconhecida. Repito, múltiplos lançamentos. O barulho é diferente. Do outro lado do canal, em um centro de comando seguro, a resposta de um oficial de inteligência é carregada de ceticismo. Relaxe. Fantasma. Confirme a direção, se for do que estamos pensando. São apenas aqueles brinquedinhos brasileiros. Eles disparam foguetes de festa junina. Mantenha a calma. Brinquedinhos. Foguetes de festa junina. Essa foi a primeira impressão que o mundo militar estabelecido teve do sistema Astros II. Uma avaliação tingida de arrogância, de desdém tecnológico. Era o preconceito contra uma arma que não nascia nos tradicionais complexos industriais da Guerra Fria, mas sim nas oficinas de uma empresa chamada Avibras, em São José dos Campos, Brasil. Voltemos no tempo. Outubro de 1981. Uma delegação de alto escalão de um país do Oriente Médio, vestindo ternos impecáveis sob o sol brasileiro, observa uma demonstração numa área de testes. No campo, estão dispostos veículos de aparência estranha. Eles não se assemelhavam aos temíveis lançadores soviéticos BM-21 Grad, compactos e agressivos. Muito menos aos elegantes M-270 MLRS americanos, que ainda eram um projeto secreto. O que eles viam parecia uma colcha de retalhos mecânica, um caminhão pesado, desengonçado, sobre o qual repousava uma grande estrutura metálica cheia de tubos. Não havia linhas fluidas, nem design intimidador. Havia um ar de improviso, de solução prática. Os engenheiros brasileiros, liderados por uma figura quase mítica chamada João Verde, explicavam com paixão a arquitetura modular, a capacidade de disparar foguetes de 3 calibres diferentes, a eletrônica simplificada. Mas os olhares dos visitantes, embora interessados pelo preço e pela promessa, não escondiam um ceticismo profundo. Sussurros em árabe questionavam a robustez, a origem dos componentes, a capacidade real de um país sem tradição bélica pesada entregar uma arma que pudesse mudar o curso de uma guerra. Alguns chegavam a sorrir, de forma condescendente. Era para eles uma curiosidade, uma arma de terceiro mundo. O apelido pejorativo nasceu em corredores de inteligência ocidental e em feiras de armamentos. O Latin American Firework, o fogo de artifício latino-americano. Um nome que carregava, no fundo, a ideia de algo barulhento, colorido, mas essencialmente inofensivo. Algo que poderia impressionar nativos em uma celebração, mas não homens endurecidos pela guerra. O que aqueles que riam não conseguiam ver, o que a inteligência ocidental subestimou grotescamente, era a filosofia brutal por trás daquela simplicidade. Eles estavam presos a um paradigma de precisão, de tecnologia limpa. O Astros II era a materialização de um conceito muito mais antigo e muito mais terrível. A saturação diária, o esquecimento total de uma coordenada no mapa. Eles riam do designer, eles riam do veículo, eles riam da origem. Mas o riso, como sempre acontece na história militar quando a subestimação encontra a inovação, teve vida curta, muito curta, porque o riso acabou no momento exato em que o primeiro batalhão completo de Astros II, operado por crews iraquianas, colocou seus alvos a 90 quilômetros de distância, recebeu a ordem de fogo e um céu inteiro se transformou em aço. O riso se transformou em um silêncio de terror, quando em menos de 20 segundos, uma área equivalente a 4 campos de futebol foi simplesmente deletada da face da terra. Tudo dentro dela, trincheiras, veículos blindados, concentrações de tropas, esperanças, medos, cessou de existir. Não havia precisão cirúrgica. Havia aniquilação absoluta.
Uma marreta de fogo caindo do céu. Eles riam do design, mas o riso acabou quando o Astros II transformou campos de batalha inteiros em paisagens lunares e reescreveu, com puro poder bruto, as regras do engajamento de artilharia em um dos teatros de guerra mais brutais do século XX. Esta é a história de como a engenharia brasileira, desdenhada e subestimada, criou o sistema de artilharia de saturação mais temido de sua era. E como, em uma ironia suprema do destino, essa mesma arma acabou sendo usada para bombardear o próprio exército que a financiou. Esta é a história da chuva de aço. Para entender o Astros, é preciso abandonar por um momento o pensamento de West Point ou de Sandhurst. É preciso viajar para o Brasil dos anos 1970, um país sob uma ditadura militar, sim, mas, paradoxalmente, um país com um profundo complexo de inferioridade tecnológica no campo bélico. A indústria nacional produzia jipes, caminhões, alguns blindados leves. Os sistemas complexos, caças, tanques principais, artilharia de longo alcance, eram todos importados, caros, sujeitos a embargos e às vontades das superpotências. Foi neste cenário que um engenheiro visionário, João Verdi, e sua empresa, a Avibras, olharam não para os campos de batalha da Europa, mas para as estrelas. Literalmente, o embrião do que se tornaria o monstro do deserto não era um projeto de defesa, era um projeto espacial. O foguete de sondagem Sonda Primo, um vetor modesto criado para levar instrumentos científicos à alta atmosfera. Era tecnologia pacífica, fruto do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE. Mas Verdi e sua equipe possuíam uma visão que misturava pragmatismo e ousadia. Eles enxergaram naquele foguete básico e confiável uma oportunidade. Se podíamos lançar uma carga útil científica a dezenas de quilômetros de altitude, por que não poderíamos lançar uma carga útil explosiva a dezenas de quilômetros de distância? A ideia era simples, quase óbvia, e foi nessa simplicidade que residia o seu gênio. Enquanto os soviéticos refinavam seus sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, MLRS, como o temível BM-21 Grad, com uma ênfase em mobilidade tática e cadência de tiro infernal, e os americanos desenvolviam em segredo o M270 MLRS, uma verdadeira maravilha da computação e da integração de sistemas, o time da Avibras seguiu um caminho radicalmente diferente. Eles não estavam construindo um relógio suíço, eles estavam forjando uma marreta. A filosofia era clara, saturação diária. O objetivo nunca foi acertar um tanque específico com um míssil teleguiado de $1 milhão. O objetivo era eliminar a possibilidade de existência de qualquer coisa em um bloco de terra definido. Se o inimigo está concentrado numa área, não há necessidade de sofisticados sistemas de mira laser ou guiamento por GPS. Você simplesmente lança sobre essa área uma quantidade de explosivos tão vasta, tão densa, que a lei das probabilidades se torna uma sentença de morte. É a artilharia aplicando o princípio do despejo de um caminhão de entulho em cima de uma formigueiro. Bruto, indiscriminado e absolutamente eficaz. O Astros II foi projetado em torno dessa ideia singular. Daí sua arquitetura modular, que à primeira vista parecia desajeitada. Ele não era um único veículo lançador, era um sistema. Um chassi de caminhão pesado, robusto, escolhido após testes exaustivos. Inicialmente usaram o nacional Brucutu, depois migraram para os confiáveis Mercedes-Benz 2028A. Servia como plataforma móvel. Sobre ele, podia ser acoplado um de 3 lançadores diferentes, o SS-30, com 32 tubos de 127 mm, o SS-40, com 16 tubos de 180 mm, ou o SS-60, com 4 tubos de 300 mm. O mesmo veículo, a mesma cabine, a mesma eletrônica básica, podia disparar 3 armas distintas, de acordo com a necessidade tática. Precisa cobrir uma grande área com fragmentação? SS-30. Precisa de um impacto mais profundo e destrutivo? SS-40. Quer atingir um alvo pontual a distâncias estratosféricas para a época? SS-60.
Essa era a primeira faceta da feiura inteligente. A versatilidade extrema com componentes simples. A segunda faceta era a sobrevivência. O sistema era rápido. Uma bateria completa de 6 lançadores podia posicionar-se, disparar toda a sua carga de mortíferos foguetes, o que eles chamavam de uma salva, e deslocar-se para uma nova posição em menos de 5 minutos. Antes que qualquer radar de contrabateria inimigo pudesse travar o sinal e devolver o fogo, o Astros já não estava mais lá. Era um fantasma que deixava apenas crateras e silêncio. A eletrônica, embora avançada para o Brasil da época, era deliberadamente não complexa. Não dependia de microchips sensíveis ou softwares obscuros que poderiam falhar na areia e no calor de 50 graus do deserto. Era uma eletrônica robusta, baseada em princípios firmes, que qualquer técnico com treinamento básico poderia diagnosticar e, muitas vezes, consertar no campo com ferramentas comuns. Mas toda essa filosofia, todo esse design brilhantemente pragmático, esbarrava em uma verdade crua. Ninguém no mundo acreditava. Os mercados tradicionais da OTAN e do Pacto de Varsóvia estavam fechados. O Brasil precisava de um cliente desesperado o suficiente para comprar uma arma não testada em combate, de um fornecedor sem reputação. Um cliente com dinheiro e com uma necessidade premente de uma solução brutal para um problema tático específico. Esse cliente surgiu das areias do Golfo Pérsico, em chamas. Seu nome era Saddam Hussein. O Iraque estava travando uma guerra de atrição sangrenta e catastrófica contra o Irã. As táticas das ondas humanas iranianas, onde milhares de Basij, milicianos, avançavam quase desarmados para sobrepujar as linhas iraquianas pelo puro volume de corpos, estavam funcionando. O exército iraquiano, equipado com tanques T-72 e artilharia soviética, estava sendo engolido por uma maré humana. Eles precisavam de algo que pudesse varrer áreas extensas da face da terra, antes que essas ondas chegassem. Eles precisavam de uma marreta. Em outubro de 1981, assinou-se um contrato histórico e polêmico, os 500 milhões de dólares para a Avibras fornecer os primeiros sistemas Astros II ao Iraque. Foi um salto de fé de Saddam e um salto existencial para a Avibras. O dinheiro iraquiano não apenas bancou a produção, mas financiou anos de pesquisa e desenvolvimento. O fogo de artifício brasileiro agora tinha um palco. E esse palco era um dos infernos mais brutais do planeta. A marreta estava forjada. Agora, ela iria para a forja. A guerra Irã-Iraque não foi uma guerra. Foi um moedor de carne industrializado. Uma linha de frente de mais de 1.000 quilômetros, onde trincheiras lamacentas da Primeira Guerra Mundial coexistiam com ataques químicos da era moderna. E no centro deste pesadelo estava a tática que aterrorizava os comandantes iraquianos, a onda humana iraniana. Imagine este cenário no setor sul da frente, em 1984. O dia está quente e úmido, o cheiro de pólvora, lama podre e corpos em decomposição impregna o ar. Nas linhas iraquianas, soldados exaustos, muitos deles recrutas jovens, observam o horizonte através de binóculos sujos. De repente, um zumbido começa, crescendo até se tornar um rugido. Não é o som de motores de tanques, é o som de vozes. Milhares, dezenas de milhares de vozes cantando Allahu Akbar. E então eles aparecem. Uma massa escura e densa se movendo através da planície alagada. Homens, meninos, muitos sem armamento pesado, alguns carregando apenas uma chave simbólica do paraíso amarrada no peito. Eles correm, não em formação, mas em uma enchente humana, pulando sobre os corpos dos que caem na frente, movidos por um fervor religioso e uma completa desconsideração pela morte. São os Basij, uma força de milícia popular que o regime iraniano lançava como uma arma consumível. Para um soldado iraquiano em uma trincheira, equipado com um fuzil de assalto AK-47, a visão era a materialização do puro horror. Atirar naquela massa era como tentar secar o oceano com uma colher. Eles vinham e vinham e vinham. As metralhadoras superaqueciam. Os barris dos rifles ficavam quentes ao toque.
e ainda assim a maré avançava, transbordando as primeiras linhas, engolindo postos de comando, provocando pânico e desintegração. A sofisticação do equipamento iraquiano, seus tanques T-72, seus canhões autopropelidos, era inútil contra esse tipo de ataque. Você não pode mirar um projétil de tanque caro em um indivíduo em uma multidão de 10.000. A doutrina militar ocidental e soviética simplesmente não tinha uma resposta eficiente e econômica para isso. Era preciso algo que operasse na mesma escala do problema. Algo que igualasse a brutalidade da tática com a brutalidade da contramedida. E foi neste vácuo tático, neste momento de desespero absoluto, que o Astros II fez sua estreia sangrenta. A inteligência iraquiana identificou um ponto de concentração colossal de forças iranianas, escondido em uma rede de valas e canais na península de Al-Fal. Dezenas de milhares de homens se aglomeravam para o que seria a próxima grande ofensiva. A ordem foi dada. No crepúsculo, uma bateria completa de Astros II, 6 veículos lançadores AV-LMU, moveu-se silenciosamente para uma posição pré-determinada, quilômetros atrás da linha de frente. Os veículos de munição, os AVRMD, abasteceram os lançadores com foguetes SS-40 de 180 mm. Cada um desses foguetes carregava uma ogiva de alto explosivo pesando dezenas de quilos. Cada lançador carregava 16 tubos. A cena era de uma calma técnica assustadora. Os operadores iraquianos, treinados por técnicos brasileiros, inseriram as coordenadas no sistema de controle de tiro. Não havia alvo específico. Havia uma área, um quadrado no mapa. Um bloco de terra que precisava deixar de ser um refúgio e se tornar uma sepultura. O comandante da bateria olhou para seu relógio, esperou o momento exato sincronizado com outros elementos do ataque e deu a ordem final. O que se seguiu não foi um disparo. Foi uma convulsão. O primeiro rugido partiu de um dos lançadores, um clarão laranja violento rasgando o crepúsculo. Um segundo depois, outro. E então, todos os 6 lançadores entraram em ação, em uma sequência rápida e mecânica. Rush, 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 rush. O som não era o estampido seco da artilharia convencional. Era um rugido profundo, gutural, o som de dragões cuspindo fogo. A terra tremeu sob os pés dos operadores. O ar ficou quente e pesado com a fumaça e os gases propelentes. Em menos de 1 minuto, 6 foguetes haviam deixado seus tubos, seus rastros riscando o céu, que escurecia em arcos sinistros, convergindo para aquele mesmo ponto no horizonte. A viagem levou menos de 1 minuto. Na área de concentração iraniana, o primeiro sinal de alerta foi o som. Um assobio que crescia de todos os lados ao mesmo tempo, vindo do céu, impossível de localizar sua origem. E então, o mundo acabou. O impacto não foi sequencial. Foi simultâneo, uma catástrofe concentrada em 20 segundos. A primeira leva de ogivas detonou no ar, sobre as trincheiras, espalhando uma tempestade de fragmentos de aço do tamanho de pregos, cortando tudo e todos abaixo. A segunda e terceira levas já encontravam o solo tomado por fumaça e fogo, suas explosivos gigantescos abrindo crateras que engoliam posições inteiras. O ar, por um instante, pareceu ser sugado para fora dos pulmões, antes da onda de choque esmagadora atingir, derrubando homens como pinos, estilhaçando estruturas, despedaçando equipamentos leves. Depois o silêncio, um silêncio denso, cortado apenas pelo crepitar dos incêndios e pelos gritos distantes, agonizantes, dos sobreviventes. A paisagem, antes um complexo de trincheiras, transformara-se em um campo de crateras gêmeas, cheias de água lamacenta tingida de vermelho. A massa humana, a onda que parecia imparável, havia sido apagada, não derrotada em combate, apagada, como se alguém tivesse pegado uma borracha gigante e esfregado aquele pedaço do mapa. Este foi o batismo de fogo do Astros II. Não foi um duelo de artilharia, foi um aniquilamento. A marreta havia encontrado seu prego, e o resultado foi a validação mais horrível possível de sua filosofia de design.
A notícia do poder destrutivo do novo sistema se espalhou como um choque elétrico pelas forças iranianas. Um novo tipo de medo nasceu, o medo do Zarbat al-Hadid, o golpe de aço. Um ataque que vinha do nada, sem aviso tático convencional, e que não deixava chance de defesa ou fuga. A simplicidade do Astros, sua capacidade de disparar e sumir, o tornava um fantasma. Sua brutalidade o tornava uma lenda. Mas a maior ironia desta história ainda estava por vir. Porque a mesma arma que salvou o exército iraquiano de ser engolido em Al-Fal anos depois, seria apontada diretamente para o coração desse mesmo exército. A marreta, financiada por Bagdá, estava prestes a ser arrancada de suas mãos e esmagá-las. O crisol iria fundir o próprio metal que o criou. Janeiro de 1991. O cenário geopolítico girou 180 graus. Saddam Hussein, outrora o cliente salvador da Avibras, o financiador que permitira o sonho brasileiro decolar, havia invadido o Kuwait. O mesmo exército iraquiano, agora endurecido por 8 anos de guerra contra o Irã e equipado em parte com tecnologia brasileira, encarava uma coalizão de 35 nações lideradas pelos Estados Unidos. Entre os membros dessa coalizão estava um cliente posterior, mas não menos importante do Astros, o Reino da Arábia Saudita. Aqui reside o núcleo da ironia suprema, uma situação quase shakespeariana no teatro da guerra moderna. De um lado da fronteira Kuwait-Arábia estavam as baterias de Astros II do exército iraquiano. Os mesmos sistemas comprados na década de 80, agora desgastados por anos de uso intensivo, com peças de reposição escassas devido ao embargo internacional, e tripulados por crews cujo treinamento havia minguado. Do outro lado da mesma fronteira, em solo saudita imaculado, estavam as baterias de Astros II da Real Força Terrestre Saudita. Sistemas idênticos, muitos da mesma linha de produção de São José dos Campos, mas novinhos em folha, perfeitamente mantidos, com logística robusta e integrados, de forma básica, mas funcional, aos sistemas de comando e controle da coalizão. O monstro iria enfrentar seu clone. E o clone estava melhor alimentado. Os primeiros a sentir o peso dessa ironia foram justamente os iraquianos. A partir do primeiro minuto da Operação Tempestade no deserto, os Astros iraquianos se tornaram um dos alvos de mais alta prioridade para a Força Aérea da Coalizão. Os pilotos de F-15A Strike Eagle e de A-10 Thunderbolt II receberam folhas de reconhecimento com fotos nítidas do perfil inconfundível do lançador AVLMU sobre o chassi Mercedes. Era uma arma que eles conheciam bem de relatórios de inteligência e cujo poder destrutivo em mãos inimigas não poderia ser subestimado. A doutrina era clara: localizar e destruir antes que pudessem ser usados. E assim, numa reviravolta cruel, a arma que nasceu para ser fantasma tornou-se caça. Dezenas de sistemas iraquianos foram obliterados em seus esconderijos estáticos, atingidos por bombas guiadas a laser ou pelos canhões de 30 mm dos A-10, antes mesmo de disparar um único foguete na guerra. A superioridade aérea absoluta da coalizão negou ao Astros sua maior vantagem, a capacidade de disparar e deslocar. Eles estavam presos, imobilizados pelo domínio do céu inimigo. Mas do outro lado, o clone saudita estava prestes a ter seu momento. O palco foi a cidade fronteiriça de Khafji. Num movimento ousado e desesperado, forças mecanizadas iraquianas invadiram a cidade deserta no dia 29 de janeiro. Foi a única ofensiva terrestre iraquiana da guerra. A coalizão reagiu com força esmagadora. E no coração dessa reação estavam os Astros sauditas. Posicionados a dezenas de quilômetros ao sul, uma bateria saudita recebeu coordenadas de alvos fornecidas por observadores de frente da Marinha Americana e por forças especiais. Os alvos eram concentrações de veículos blindados iraquianos, a famosa coluna Tawakalna, da Guarda Republicana, e posições de infantaria que tentavam se entrincheirar na periferia da cidade. Desta vez, a munição escolhida foi a mais temida do arsenal do Astros, o foguete SS-40 com ogiva de fragmentação. Cada um desses foguetes, ao se aproximar do solo, não explode de forma convencional.
Ele se abre, ejetando centenas de submunições, pequenas bombinhas do tamanho de uma lata de refrigerante, que por sua vez explodem no ar, alguns metros acima do chão. O efeito não é de crateras, é de uma tempestade de aço que varre horizontalmente, cobrindo uma área de vários campos de futebol com milhões de estilhaços letais. É a chuva de aço, em sua forma mais pura e aterrorizante. A ordem de fogo foi dada. A descarga dos lançadores sauditas ecoou através do deserto. Para um observador avançado das forças especiais americanas, posicionado em um telhado na periferia de Khafji, a cena subsequente foi algo digno de um apocalipse bíblico. Ele descreveu em relatos posteriores, primeiro o som familiar dos lançamentos distantes, depois um novo som, um sibilo diferente, vindo do céu. E então, sobre as posições iraquianas, o céu literalmente abriu-se. Não houve grandes explosões individuais. Houve um rugido contínuo, um estalo ensurdecedor de milhares de pequenas detonações acontecendo em frações de segundo, uma após a outra, formando uma única onda de destruição sonora. Uma nuvem cinza e preta de poeira, fumaça e fragmentos levantou-se do chão, envolvendo tudo. Quando a nuvem começou a se dissipar minutos depois, o que se viu não foi destruição, foi desmaterialização. Veículos blindados que estavam na área pareciam ter sido atacados por um gigante com uma lixa de aço. Suas laterais, partes superiores, tudo que estava exposto estava crivado, perfurado, despedaçado. Vidros estilhaçados, pneus totalmente destruídos, antenas derretidas. Dos soldados de infantaria que estavam em posições abertas, nem sinal. A tempestade de fragmentos não deixara nada intacto. Era um matadouro de eficiência industrial. O choque psicológico para os iraquianos sobreviventes nas proximidades foi catastrófico. Eles conheciam aquele som. Eles conheciam aquele padrão de destruição. Por 8 longos anos, eles haviam sido os artífices desse terror. Era a assinatura do Zarbat al-Hadid, o golpe de aço, que seu próprio exército aplicava aos iranianos. A percepção de que agora a mesma arma, o mesmo exato som de morte, estava sendo lançado contra eles por seus vizinhos árabes, deve ter provocado uma desorientação e um terror profundos. Era a própria essência da guerra fratricida, mediada por tecnologia brasileira. A Batalha de Khafji foi rapidamente contida e os iraquianos expulsos. O poder dos astros sauditas, empregado em coordenação com a inteligência e o poder aéreo da coalizão, provou-se decisivo em aniquilar formações concentradas. Assim, o ciclo de ferro se fechou. A arma financiada por Bagdá para conter uma maré humana no leste foi usada por Riad para aniquilar a espinha dorsal do exército de Bagdá no oeste. A Vibras, de sua fábrica no interior de São Paulo, havia armado, involuntária e simultaneamente, os dois lados de um mesmo conflito. Seu sistema não era apenas uma ferramenta de guerra. Tornou-se um símbolo da fluidez das alianças e da natureza mercantil do poder moderno. O Astros II não escolheu lados. Ele foi a arma definitiva do mercenário tecnológico, letal, disponível e indiferente à bandeira sob a qual lutava. A marreta havia sido usada para forjar um império. Agora, havia sido usada para esmagá-lo. O que resta, então, após o rugido dos foguetes ter silenciado e as areias do deserto terem soterrado os cascos retorcidos dos veículos destruídos? O que resta de uma arma cuja trajetória é um paradoxo ambulante? O legado do Astros II é uma lenda dupla, uma narrativa bifurcada que reflete as ambiguidades do poder e do progresso. De um lado da moeda, há o legado do sucesso técnico e geopolítico inquestionável. Para o Brasil, o Astros não foi apenas um produto de exportação. Foi uma declaração de independência. Ele provou, de forma estrondosa e lucrativa, que um país do sul global poderia não apenas compreender, mas inovar e dominar um nicho de alta tecnologia no mercado de defesa mais competitivo do mundo. Entre 1982 e 1987, as exportações de defesa brasileiras, capitaneadas pelo Astros, atingiram a marca de US$ 1 bilhão, colocando o país como o 6º maior exportador de armas do planeta.
Este não era um feito de um fornecedor de commodities, mas de uma nação tecnológica. O dinheiro e o prestígio gerados financiaram muito mais do que a Avibras. Eles irrigaram o ecossistema aeroespacial brasileiro. Os foguetes da família Sonda, que deram origem ao Astros, continuaram sua evolução culminando no veículo lançador de satélites, VLS. A expertise em propelentes, guiamento inercial básico e estruturas leves decolou dos lançadores de artilharia e alimentou o sonho espacial nacional. Em certo sentido, a marreta pavimentou o caminho para que o Brasil olhasse para as estrelas com ambição própria. Ela criou uma geração de engenheiros metalúrgicos e técnicos que aprenderam a fabricar sob pressão extrema equipamentos que não podiam falhar. Foi um projeto que elevou a autoestima industrial de uma nação. Mas do outro lado da mesma moeda, há o legado da ironia moral e do paradoxo estratégico. O Astros 2 é, talvez, um dos exemplos mais puros do que significa ser um fornecedor de armas em um mundo multipolar. A Avibras não vendeu para uma causa, vendeu para um cliente. E quando a geopolítica realinhou os clientes em lados opostos de uma guerra, sua criação tornou-se o instrumento máximo da guerra fratricida. O Brasil, um país que historicamente se vê como um pacificador, um defensor da solução pacífica de controvérsias, viu sua joia tecnológica ser o pivô de alguns dos momentos mais destrutivos de dois conflitos brutais. A história do Astros nos força a uma reflexão incômoda, onde termina a neutralidade do fornecedor e começa a responsabilidade pelo uso. João Verde e seus engenheiros buscavam criar soberania e demonstrar excelência. Eles conseguiram, mas a ferramenta dessa soberania tornou-se sinônimo de um tipo específico de terror no Oriente Médio, o terror da aniquilação impessoal e em larga escala, o terror que vem do céu sem aviso prévio. A arma que nasceu de um foguete espacial cumpriu seu destino primordial não na exploração, mas na obliteração. E o que dizer do próprio sistema? Ele sobreviveu ao seu próprio teste mais cruel. O Astros 2 foi validado em combate não por um, mas por 2 exércitos inimigos. Seu conceito de saturação diária mostrou-se tão relevante nos anos 90 quanto era nos anos 80. Tão relevante que a Avibras, superando crises financeiras profundas, em grande parte causadas pela moratória do seu principal cliente, o Iraque, continuou a desenvolvê-lo. O Astros 2020, o mais novo membro da família, é um sistema de classe mundial, com foguetes de precisão guiados por GPS e alcance estendido para mais de 300 quilômetros. Ele transformou a marreta em um bisturi de longo alcance. Mas o DNA ainda é o mesmo. A filosofia de flexibilidade, robustez e poder bruto permanece. Hoje, quando olhamos para um desfile militar e vemos os lançadores de perfil inconfundível, não vemos mais um fogo de artifício. Vemos uma lenda que carrega em seu metal as marcas da ambição brasileira, do dinheiro iraquiano, do desespero iraniano, do poder saudita e da máquina de guerra norte-americana. É um artefato histórico que encapsula a complexidade da Guerra Fria no Terceiro Mundo e a transição para uma era de guerras assimétricas. Na guerra, a sofisticação não garante a vitória. Às vezes, o que decide é quem pode lançar a marreta mais pesada. E por um curto, intenso e terrível período no final do século XX, a marreta mais temida em 2 dos maiores conflitos do Oriente Médio não tinha uma foice e um martelo, ou estrelas e listras pintadas em seus flancos. Ela trazia um simples logotipo de uma empresa de São José dos Campos e uma bandeira verde e amarela. O Astros 2 provou que, no cálculo sombrio da destruição, a origem é irrelevante. Apenas o resultado importa. E o resultado, como testemunharam os campos de Al-Fal e as estradas de Kavji, era a pura, absoluta e inquestionável aniquilação. A lenda dupla permanece, um triunfo da engenharia, e um eterno questionamento sobre os caminhos que o engenho humano é capaz de trilhar. E assim, a poeira da história assenta sobre a trajetória do Astros 2, uma arma que desafiou o preconceito, reescreveu regras táticas
e carregou em sua jornada o peso das maiores ironias da guerra moderna. Mas esta é apenas uma história no vasto arsenal da engenharia militar. O mundo está repleto de outras máquinas subestimadas, outros monstros feios que provaram seu valor no calor do caos. Qual outra lenda você quer ver dissecada aqui nos campos de batalha do nosso canal? O tanque T-34 soviético, a verdadeira marreta que esmagou a sofisticação dos panzers alemães. O caça-bombardeiro A-10 Thunderbolt II, avião construído em torno de um canhão. Desprezado por puristas da aerodinâmica até se tornar o anjo da guarda das tropas no solo. Ou talvez você queira nos desafiar com um dilema ético ainda mais profundo. Devemos celebrar a genialidade por trás de armas criadas para regimes questionáveis? A discussão não para aqui. O campo de comentários é seu. Deixe sua sugestão, seu argumento, sua curiosidade. E se esta imersão na história da tecnologia bélica te cativou, garantir sua inscrição no canal é a melhor maneira de não perder os próximos documentários. Ativem o sininho para ser notificado quando a próxima máquina lendária for desmontada, peça por peça, história por história.